Eu sou o professor mestre José Garcia e hoje a gente vai falar sobre prescrição do exercício para idosos, como você pode utilizar isso para aumentar o teu valor de sessão, certo? Então, no nosso bate-papo aqui hoje, a gente precisa compreender inicialmente por que o público de idoso é um público em ascensão para o personal trainer. E isso daí vários professores já têm falado, porque isso é um dado aberto, né, um dado do IBGE, que estima que em 2040, bem pertinho, daqui a 18 anos, e esses dados são de 2010, que a população brasileira ela será majoritariamente composta por idosos. Taíris, também estou muito ansioso aí por esse momento nosso. O que eu quero mais é fortalecer a nossa área e trazer gente como você para perto, né? Gente dar ferramenta para a gente ser valorizado, porque é o que a gente merece. Cada vez mais, né, nos últimos tempos, nós temos sido valorizados enquanto profissionais de saúde. E isso daí, quanto mais gente alinhada no mesmo nível a gente tiver na profissão, mais cedo isso chega, tá? Brigadão aí pelo feedback. Então, esses dados, né, a gente tem desde 2010, pelo IBGE, que diz que em 2040 a população de idosos vai superar a população de adultos e de jovens, né? Por que isso? Porque se a gente pegar quem está hoje nessa parcela aí dos 30 aos 50 anos, daqui a 20 anos vai estar ali beirando, né, principalmente a galera dos 40 anos, né, que está nessa faixa hoje, 40, 50, que é a maior parte da população brasileira hoje, vai chegar na fase idosa. Por que, professor, vai chegar? Porque a medicina avançou e toda aquela conversa científica e midiática que a gente já sabe, né? A medicina, a ciência avançou e a expectativa de vida do ser humano aumentou, e isso no Brasil, isso também é fato. O lance é qual a qualidade de vida que essa pessoa está chegando na fase idosa. E é aí que entra o profissional de educação física de qualidade, de excelência, que vai ser fortemente remunerado por isso, né? Valorizado por isso. Eu tinha um professor na graduação que ele falava muito sobre isso, né? Ele dizia, pô, o melhor cliente de personal que você pode ter é um indivíduo idoso. Ele falava isso, né? Por que isso? Lá meados de 2010, 2012, por aí. E ele dizia por quê? Porque o indivíduo idoso, o médico disse para ele, ó, seu Zé, ou você vai para a academia treinar com um personal, ou o senhor vai morrer. E aí ele dizia que o idoso ele ia treinar com personal e acabou-se, porque foi o médico que deu a ordem. E aí isso pode acontecer demais com vocês. O que é que pode acontecer com vocês? É alguém procurar vocês, o senhor idoso, e dizer assim, ó, Valber, eu quero treinar contigo, meu médico mandou eu te procurar. E aí, procurar um personal trainer, e aí eu vi seu nome lá na academia, na lista de personagens, e aí eu procurei você. E aí é importante que a gente saiba o quê? Não é porque o médico mandou ele procurar o personal trainer que essa pessoa, que esse idoso, vai chegar até você, vai continuar com você, por exemplo, durante um ano e vai valorizar o teu trabalho, valorizar o teu empenho. Quando vocês saírem aqui da live, vocês vão lá na minha última postagem do Instagram e ver o resultado que a gente conseguiu lá com o Dr. Ferreira, né? Eu acompanho o Dr. Ferreira, ele começou com um contrato de 3 meses. Hoje a gente já está aí no 5º mês de treino. Por quê? Porque em 11 semanas nós tivemos aí resultados fantásticos para a qualidade de vida dele. A gente aumentou força de membros inferiores, força de membros superiores, a flexibilidade de membros inferiores, por uma limitação articular que ele tem, manteve-se estabilizada. Mas ele ganhou flexibilidade de membros superiores, ele ganhou resistência cardiorrespiratória, ele melhorou no teste de funcionalidade, que é o que a gente tem lá no vídeo da postagem, e nos testes de sarcopenia, o Dr. Ferreira ganhou força de preensão manual e ele evoluiu na sua velocidade do padrão de marcha. São alguns testes que a gente utiliza para identificar a sarcopenia junto com
o percentual de massa muscular de um idoso, a gente consegue identificar um quadro de sarcopenia e encaminhar um idoso para o médico geriatra para a gente começar esse tratamento juntos. Então é assim que a gente consegue ser valorizado e ter um retorno financeiro em cima da nossa prática com o atendimento para idosos. Não é só chegar lá e fazer mais do mesmo. Pessoal que só vai para a aula de graduação quando tem uma disciplina sobre exercício físico, que engloba o aspecto de grupos especiais, que vai estar te ensinando ali, te dando um norte, né? Tudo na graduação é para te dar um norte. Sou muito feliz em ser coordenador de curso de graduação, e aí eu fiz uma matriz curricular um pouquinho mais salpicada, um pouquinho mais pesada para os meus alunos, principalmente nessa parte de grupos clínicos, que é o meu carro-chefe. Então, quando a gente pensa lá na graduação, a gente pensa em saber como não fazer besteira. Então, o que a gente aprende lá, muitas vezes, é a diretriz. Diretriz de treino de força para idosos. 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, com intervalos de recuperação ali de 1 a 2 minutos. É isso daí. Se teu objetivo é diretriz, relembrei o que você aprendeu na graduação e essa é a receita de bolo. Qual que é o grande problema? Onde a maioria das pessoas erram é no fazer o mais do mesmo. É do não ter a segurança da ferramenta e passar algo banal, tipo, não vou errar aqui com o seu Zé, ele tem 68 anos, é o patriarca da família, eu não vou arriscar aqui fazer nada que eu não domine com o seu Zé. Então, o seu Zé chegou para treinar com você na academia, vamos supor que seu Zé veio por indicação do médico e ele te contratou para você ser o personal dele. Pessoal, deixa eu só mudar aqui a rede para ver se para de dar uma estabilidade. Está dando uma estabilidade aqui. Pronto. Seu Zé te contratou lá por recomendação médica. E aí você pega e pensa, seu Zé é o patriarca da família, eu não vou errar com seu Zé, vai que eu faço uma besteira aqui com ele. E aí o que acontece? Seu Zé chega para você, você diz, seu Zé, vamos aqui, pega esses pezinhos aqui, esse cotonete de 3 quilos, e vamos fazer desenvolvimento, vamos fazer aqui rosca bíceps, vamos fazer um trícepsinho na corda com uma barrinha, vamos fazer o leg press aqui horizontal com 2 barrinhas ali. Fechamos aqui a musculação, seu Zé, para o senhor. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar meia hora nessa esteira aqui, fazendo uma caminhada a 4 km por hora. Seu Zé faz mais esforço que isso em casa guardando as compras. Seu Zé, ele carrega 2 sacolas de compra subindo uma escada para guardar a feira do mês. Seu Zé foi para a academia caminhando. Seu Zé mora a 2 quarteirões. E você botou seu Zé na academia para fazer nada diferente do que ele faz em casa. Então a gente tem que se questionar muitas vezes, quando a gente fala em prescrição do treino para idoso, o que é que a gente está fazendo. Por quê? Porque tem estudo publicado dizendo que se eu não gero uma alteração fisiológica, graduação básica, princípio da sobrecarga progressiva, se eu não aplico uma sobrecarga ótima, que vai gerar uma mudança na minha fisiologia, vai desafiar a minha homeostase, eu não vou estar dando nenhum benefício à saúde de seu Zé. Por que você está dizendo isso, professor? Porque tem revisão sistemática com meta-análise, a produção mais alta da ciência, que diz que idoso tem que treinar de 40% a 80% de 1 RM. Então, é uma carga progressiva, obviamente a gente já não começa com 80% de 1 RM, né, para o indivíduo idoso,
mas é uma carga progressiva que a gente vai começar ali com 40% de um RM e vai progredindo nesse trabalho, a gente vai progredindo a carga nessa aplicação. Porque se não gerar nenhum desafio para seu Zé, isso vai ser pífio para ele. E por que eu digo que isso é tão importante? Já falamos aqui em outros momentos. Tem estudo publicado no Brasil, com profissionais de educação física do Brasil, e apenas 12% deles sabem prescrever treino de força para idoso de acordo com as diretrizes. Estou nem falando de prescrição clínica individualizada. A diretriz é uma receita de bolo, ela atende à média. Mas será que seu Zé está na média? Será que 1 a 3 séries para ele é o suficiente? E aí você sabe quando fazer 1, quando fazer 2, quando fazer 3 séries? O pulo do gato está aí. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é carga. A carga não deve ser pífia para o idoso, ela tem que ser individualizada. Ah, professor, como é que eu vou individualizar a carga para o idoso? Um teste de carga. Ah, professor, vou colocar o indivíduo idoso para fazer um RM. Um RM é uma coisa muito segura de se fazer. Todos os estudos usam. É a melhor estratégia para a prescrição? Não. Não é a melhor estratégia para coletar dados para uma prescrição. Um teste de estimativa de um RM, sim, ele é. E ele é possível ser feito com qualidade e com segurança com o público idoso. Com o idoso nós temos diversas formas de identificar essa carga, certo? O que eu quero dizer aqui é que o indivíduo idoso, ele não é para ficar balançando o cotonete na academia. Se você não gerar uma melhora na fisiologia dele, você não traz o benefício. Que benefício, professor? Tem estudo que acompanhou populações por mais de 10 anos e mostram que para o processo de envelhecimento, o mais interessante é se treinar de 2 a 3 vezes por semana, um tempo médio de sessão de 30 minutos, mas a intensidade tem que ser de vigorosa ou moderada e não ficar balançando o cotonete na academia. Qual que é o benefício disso, professor? Uma redução na mortalidade por todas as causas em torno de 17%, um aumento na expectativa de vida desse idoso de mais 3 anos. Putz, o idoso acabou de ganhar mais 3 anos, treinando só 2 vezes na semana, 30 minutos contigo, porque ele treinou na intensidade correta. Isso ainda previne hipertensão, diabetes, dislipidemia e osteoporose. É assim que tu pega o valor da tua hora-aula de R$20, o valor da tua sessão, e transforma no valor de sessão de 75, de R$100, certo? É prescrevendo um treino realmente individualizado, realmente relevante para mudar a vida daquela pessoa, tá? E a gente precisa pensar isso em um aspecto global. Se a gente quer bater de frente com a indústria farmacêutica, que diz que vai lançar remédio para emagrecimento, né? A pílula do emagrecimento, a polipílula que cura várias doenças, nós já temos isso na nossa mão há um bom tempo. Nós só não estamos sabendo, não vou nem dizer explorar, mas mostrar para a população que a gente domina isso. É isso que está faltando para a gente. Desculpa a tosse, pessoal, ainda não estou 100%, tá? Mas e aí? Então, professor, treinar musculação com carga ótima já é o suficiente para o que o idoso tenha uma alteração fisiológica, um resultado satisfatório. Talvez num primeiro momento sim. Mas quando a gente pensa em capacidades funcionais e melhorar a funcionalidade, que é o desfecho prioritário para um idoso, é o que eu consegui lá com o Dr. Ferreira nessa postagem que eu mencionei, né? No teste de Time Up and Go, que é o teste que ele levanta de uma cadeira, caminha o mais rápido possível, 2,5 metros, dá a volta em um cone,
volta para a cadeira e senta. Então, nesse teste, a gente monitora resposta de reação ao estímulo, né? Vai! A gente monitora a força explosiva de membros inferiores, deambulação, um leve condicionamento cardiorrespiratório, né? Nessa velocidade, nessa potência de caminhada, mudança de direção, equilíbrio dinâmico, a deambulação e a força excêntrica de sentar na cadeira. É um teste muito completo que avalia, né, o idoso de uma maneira bastante global e, além disso, ele está dentro de uma bateria, né, que é a bateria de Hickley-Jones adaptada, que a gente vai falar logo mais. Então, melhorar essa capacidade funcional do idoso é vital para que ele ganhe funcionalidade, para que ele ganhe independência, para que ele não entre num quadro depressivo com o processo de envelhecimento, porque eu vi meus avós, né, ficarem independentes dentro de casa da minha mãe, né, e eles vão, de fato, a saúde mental vai decaindo bastante. E preservar a independência do idoso, a independência funcional, a autonomia dele dentro de casa, é algo funcional para a saúde, é fundamental para a saúde mental dele, certo? Então a gente tem que pensar isso. E por que eu estou falando isso? Também tem estudo publicado mostrando que um treino padrão de musculação vai dar força, vai dar hipertrofia muscular, pode gerar emagrecimento no idoso, mas isso não necessariamente melhora na mesma magnitude um teste, uma capacidade funcional, um teste como o Time Up and Go, um teste como o teste de flexibilidade de membros superiores, um teste como o teste de sentar e levantar da cadeira. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em prescrição assertiva. Vamos falar aqui de uma coisa que acomete muito idosos, que é a questão de quedas. Quando a gente fala de reduzir o risco de quedas, nós precisamos pensar em uma valência que talvez na graduação você só tenha visto que é importante para atletas. Qual que é essa valência física? A potência muscular. Potência muscular é algo fundamental para o idoso, até mais que equilíbrio. Se a gente for pensar ali nas prioridades para o treino, né, do idoso, a potência muscular de membros inferiores é a primeira coisa. Então, quando a gente fala nesse aspecto de saúde, a gente tem que vir de uma avaliação diagnóstica. Nós somos profissionais de saúde. Qual vai ser nossa conduta? Como que eu vou melhorar a capacidade funcional do idoso se eu não sei onde está a lacuna funcional dele? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma avaliação diagnóstica. Se eu penso em capacidade funcional, dependendo do nível de autonomia do idoso, via de regra, uma sugestão para vocês seria a bateria de teste de Hickley-Jones adaptada, também conhecida aí como Senior Test. Então, essa bateria ela vai me avaliar força de membros inferiores, força de membros superiores, aptidão, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade de membros inferiores, flexibilidade de membros superiores e o teste de Time Up and Go, né, que é essa capacidade funcional mais global que a gente mencionou. Então, quando a gente fala desse cenário, o que é que a gente pensa? Nós temos aí um direcionamento para a prescrição do treino. Vou pegar lá do seu Zé, né, e vou prescrever um treino para ele. E eu vou pegar a diretriz. 8 a 10 exercícios. Vai ser aqui na sorte. Vão ser 9 exercícios. 1 a 3 séries. Eu quero que no agachamento seja 2, no supino 3, no puxador 1. Não é assim que a gente prescreve. Eu vou colocar tudo no 3 séries, por quê? Para quê? Então eu vou saber em qual grupamento muscular eu vou dar um ênfase maior depois que eu avaliar onde está a maior necessidade do meu cliente, do meu paciente idoso. Essa é a conduta que a gente tem que ter.
uma conduta clínica baseada em uma avaliação diagnóstica. É assim que a gente tem que proceder para mostrar que a gente é diferente vou falar isso aqui por uma experiência pessoal, né? Do cara que ainda está na graduação vestindo uma camisa de personal e atendendo ilegalmente. Que ele é o personal que está ainda... Deixa eu dividir essa com vocês. Quando eu entrei na graduação, tinha um cara que eu nem lembro o nome dele, porque no primeiro período, ele trancou o curso. E aí ele trancou o curso por quê? Porque ele disse que não tinha mais tempo para assistir aula, porque os personagens dele consumiam ele demais. Ele estava no primeiro período. E aí eu imagino a qualidade do atendimento desses clientes dele. É complicado, mas vamos lá. Vocês que têm uma conduta clínica, fazem uma avaliação diagnóstica e selecionam uma estratégia de treino baseados nessa avaliação diagnóstica, vocês têm uma prescrição clínica, certo? E aí que vocês vão identificar o resultado de força de membros superiores e seu Zé deu baixo. O resultado de força para membros inferiores está mediano. Então o que é que eu vou fazer nessa recomendação de 1 a 3 séries por grupo muscular, por exercício, eu posso colocar um exercício com 3 séries para membros inferiores, para fazer uma manutenção e dar uma melhora, e 2 exercícios para membros superiores, por exemplo, com 2 séries cada um, para ter um volume melhor, um desempenho melhor. E é assim que a gente faz uma tomada de decisão clínica na prescrição de treino para o idoso, baseado nos testes. Professor, mas e se tudo no idoso deu ruim? Se tudo no idoso, um teste desse deu ruim, nossa prioridade máxima, segundo a publicação de Liu 2014, é a potência de membros inferiores, a força de membros inferiores. E aí, para a gente trabalhar a potência, a gente tem que conceber que a gente vai trabalhar na ação concêntrica na maior velocidade possível. E não se assustem, tá? O idoso de vocês não vai saltar no agachamento, não. Muitas vezes ele vai levantar em uma cadência de até 2, 1 segundo, e aquilo vai ser o máximo que ele vai conseguir naquele momento. Mas a gente tem que estimular essa potência de membros inferiores, porque os membros inferiores são os mais acometidos na perda de motoneurônios no processo de envelhecimento. Por isso que o processo de marcha é tão prejudicado quando o idoso está perdendo o equilíbrio, porque ele não consegue ter uma resposta veloz, uma resposta de potência muscular para corrigir aquela perda de equilíbrio, certo? Então, quando a gente pensa aí, recapitulando o que a gente falou até então, o idoso ele tem que treinar com a carga adequada para que ele tenha resultados satisfatórios para a saúde, para que ele ganhe força, para que ele ganhe massa muscular. A gente precisa gerar essa resposta. A gente precisa avaliar o idoso para saber qual que é o direcionamento da minha sessão de treino, para qual grupamento muscular eu vou estar prescrevendo um volume maior ou um volume menor de exercícios, de séries. E eu preciso saber que os membros inferiores, além da força de resistência, né, que a gente conhece muito bem, ele tem que ter um ênfase muito forte para a potência muscular, porque é uma valência fundamental para o idoso. Então, dito isso, né, feito esse apanhado geral, a recomendação que eu dou, inclusive, para vocês, né, já pesquisarem, essa bateria Hickley Jones adaptada. É uma bateria de testes muito simples, com 6 testes. Vocês levam aí cerca de 20 minutos para fazer eles, dando descansos adequados, né, para o teu cliente. Pode até levar um pouco menos. E aí você vai ter uma conduta, um direcionamento de qual dose de exercício você vai poder aplicar para o teu cliente. Beleza?
Então a gente pensando nisso, né, em todo esse direcionamento, e eu falei de uma coisa aqui que é fundamental, né, que é a redução do risco de queda. Inclusive, um grupo que eu faço parte tem uma publicação sobre o tema, mostrando que o exercício físico ele é fundamental não somente para reduzir o risco de queda, como para reduzir o medo de queda que o idoso tem. Então, o idoso ele deixa de fazer muita coisa só pela ideia possível de sofrer uma queda. E aí, quando ele é ativo fisicamente, quando ele participa desse programa de treino que você vai estruturar, esse idoso ele vai perder esse medo, ele vai deixar de ter o medo de cair, porque ele sabe que ele está em boas mãos, ele sabe que está nas suas mãos. E aí aqui eu vou dizer uma coisa que nenhuma diretriz fala para vocês. Nenhuma diretriz vai dar isso. Talvez nenhum professor tenha falado isso para vocês na vida. Vamos lá, vamos voltar para a receita de bolo para a diretriz. 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Uma noite de terça-feira, 9h25. Se eu for pedir para vocês colocarem aqui no chat quais os principais grupos musculares, que nos comentários vocês ainda têm energia para colocar? O que é que vocês me dizem? Digitem aí para mim os principais grupos musculares. Quando uma diretriz dessa coloca esse tipo de recomendação, em quais grupamentos eles estão pensando? O que é que vocês acham? Vou aqui dando dicas já, né? Porque às vezes o delay do chat ele dá um atraso. Mas vamos lá. Peitoral, músculos empurradores, né? Dorsais, ombros, bíceps, tríceps, abdômen, eretores da coluna. Já estou sendo ousado, tá? Tem diretriz que nem considera esses aqui. Vamos lá. Quadríceps, posteriores de coxa, glúteo, panturrilha. Falei aqui 11 grupamentos musculares de maneira bem superficial, mas aí a gente já pensa, né, de 8 a 10 exercícios. Quem já está por dentro de prescrição para grupos especiais, não estou falando aqui de estética agora, não estou falando em lapidação de corpo. A gente pode pensar, pô, foram 11 grupos musculares, são só 10 exercícios. Para saúde, qualidade de vida e tratamento de muitas condições clínicas, já sabemos que uma puxada já resolve bíceps e costa. Que um supinão bem feito já resolve deltoide, peitoral e tríceps. Não é o mérito aqui hoje, tá? Mas a gente sabe que a gente pode distribuir esses grupamentos musculares com esses exercícios. Mas a pergunta que eu faço, pensando em redução do risco de queda para idoso e os principais grupos musculares, eu vou dar 30 segundos para você me dizer qual grupamento muscular está sendo negligenciado nesse raciocínio para reduzir o risco de queda. 30 segundos contando com o delay do Instagram aqui. O que é que vocês me dizem? Passou algum grupamento muscular despercebido? O que é que vocês acham? Revisando, peitoral, dorsais, ombros, bíceps, tríceps, abdômen, eretores da coluna, quadríceps, glúteo, posteriores e panturrilha. Passou alguma coisa despercebida? 5, 4, 3, 2, 1. E a partir de amanhã, se você tem cliente idoso, você vai colocar na rotina de treino dele exercícios para tibial anterior, que faz dorsiflexão. Muitas vezes o idoso ele tem um padrão de marcha que ele não tem mais força para fazer dorsiflexão. E aí a ponta do pé dele tropeça na marcha.
Então, a partir de amanhã, se você treina idoso, você vai colocar um exercício para dorsiflexão, para ele fortalecer o tibial anterior. E o outro grupamento muscular que é negligenciado são os flexores do quadril, iliopsoas e reto femoral, nessa função de flexão de quadril. Porque o padrão de marcha exige flexão de quadril. E é por isso que idoso cai. Porque idoso não tem a prescrição direcionada para isso. Pessoal, vamos lá. Ciência, dados epidemiológicos, e isso é uma doença. A cada 10 profissionais de educação física, um sabe as diretrizes de prescrição para o idoso. Cada 10, um sabe as diretrizes. E a diretriz não fala disso. E queda é um dos principais fatores de risco de mortalidade para idoso. Fator de risco de mortalidade. O idoso que cai, fratura o fêmur, a chance dele morrer em 1 ano depois dessa queda é absurda. Ele vai entrar em hipocinesia, ele para de se movimentar, sarcopenia, obesidade sarcopênica, perfil metabólico do idoso fica todo ferrado, ele entra em depressão e aí é ladeira abaixo. Reduzir o risco de queda de idoso, da força, da potência muscular, proporcionar que ele continue tendo independência, são as melhores coisas que a gente vai poder fazer por um idoso, prescrevendo de maneira clínica. E isso vai fazer o que a gente disse. Aumentar a expectativa de vida dele em 3 anos, reduzir o risco de outras doenças, e vocês não vão precisar de muito para isso. São 2 a 3 sessões semanais com 30 minutos pelo menos aí de exercício correto e vocês vão conseguir isso. Vocês querem saber mais sobre isso? Então, dia 7 de julho vai ter um evento gratuito. No início da live já tinha o pessoal aqui falando que estava ansioso, eu também estou. Um evento gratuito. Masterclass 3K2. Dia 7 de julho, online, estou esperando você. Se você ainda não se inscreveu, o link está na descrição da bio. E lá eu vou ensinar vocês, personal trainer, como faturar R$3.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Vocês acham que isso é difícil? Isso não é difícil. Todo mês eu faço isso. E uma coisa que eu confesso a vocês é que eu sou péssimo em marketing. Então é o boca a boca, é a qualidade do atendimento. E eu quero isso para vocês também. E dia 7 de julho eu vou partilhar isso com vocês, porque eu quero a nossa profissão em um patamar que ela ainda está galgando, ainda está se esforçando para chegar. Então esse era o bate-papo que a gente tinha para hoje, pessoal. Brigadão pela atenção. E a gente se vê amanhã, na hora do almoço, 13h15, nós vamos ter outra live, que eu passei essa semana adoentado e eu estou em débito com vocês. Amanhã à tarde a gente conversa prescrição do exercício para hipertensos. A gente se vê lá, pessoal. Valeu!